Convite à vida é para quem quer ver, viver e agir. Esperamos que você veja o nosso programa. Queremos ajudar você a viver e agir. Então, bem-vindo! Convite à Vida é um programa da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. No programa de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o cantor e compositor Estênio Márcios, que também vai cantar 3 músicas. Você também vai conhecer sobre um lugar interessante com o Rogério Enachev, o nosso louco por viagens. E ainda vai concorrer ao extraordinário CD do grande Estênio Márcios, O Tapeceiro. Entre em nosso site conviteavida.org.br e responda: que cantor brasileiro mais o emociona? Eu sei que é algo muito pessoal, mas nós queremos saber. Acesse conviteavida.org.br e participe. Se quiser participar escrevendo, nosso endereço é Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.520-170, Rio de Janeiro. Ou no nosso telefone, no horário comercial, claro, 021 3344 9700. Voltamos já com uma entrevista sobre música com o cantor Estênio Márcios, que vai cantar também. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Pra mim é ótimo, excelente. Faz bem pra minha vida. Eu gosto de música porque eu gosto que a música me faz bem. Eu gosto das músicas porque quando eu estou estressada, eu ouço uma música me acalma, por isso eu gosto de música. Música é uma coisa muito boa porque ela faz você mudar. Dei minha vida escutando algumas músicas, pra mim marcaram também a minha vida. As músicas, de vez em quando, faz a gente esquecer, às vezes, do passado, a tristeza. E no momento faz você lembrar também muitas coisas boas, como coisas ruins. A música se tornou uma companheira inseparável de todos nós. Ouvimos músicas nas ruas, nas escolas, nas igrejas e até, claro, é uma brincadeira, nos teatros. A música está em todo lugar. Em todo lugar está a música. Na verdade, eu só conheci uma pessoa que não gostava de música. Era o poeta João Cabral de Melo Neto. Ele fez justiça a uma antiga canção que propunha o seguinte: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou é doente do pé. Esta é uma frase do grande compositor Dorival Caymmi, que me perdoe, porque quem não gosta de música, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Só fiz um trocadilho para tirar aí o samba para englobar todo tipo de gênero. Brincadeiras à parte, a música é a mestra, a professora da vida. É com a música que nós aprendemos a amar. E no caso especificamente cristão, é com a música que nós aprendemos a adorar a Deus e adoramos a Deus. E adorar a Deus é o grande negócio de Estênio Márcios. Que prazer muito grande, Estênio, receber você aqui em nosso convite à vida. O prazer é meu, eu agradeço. Convite amável, estou muito feliz por participar desse programa.
E eu fiz algo para esse programa um pouco diferente. Em vez de eu formular as perguntas, eu pedi a pessoas, através de e-mail, que enviasse cada um as suas perguntas, e veio um número, mais de 50 perguntas, que eu não vou ter como de formular, mas vou formular algumas aqui. A primeira é essa: como é que a música entrou na sua vida, ou você entrou na música? Como isso aconteceu com você? Desde quando? Como é que foi esse processo? Desde criança, porque eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, como filho de um pastor. Então as primeiras emoções musicais que eu lembro claramente ter sentido foi ouvindo os hinos na igreja, né, nas igrejas por onde meu pai pastoreou. Então os hinos sempre me comoveram desde criança. O nome do seu pai é? Hélio Nogueira Castelo Branco. Certo. De que igreja ele era? Presbiteriana. Presbiteriana. Eu estou aqui com a pergunta do Lucas Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro, que pergunta um pouco o que tem a ver com a sua experiência, né? O que mudou nesse processo musical desde aquela época para agora? O que mudou então na música evangélica brasileira? Muita coisa. Eu diria que quase tudo mudou, né? Mudou-se o foco da música de adoração, né? Porque durante muitos anos a música de adoração focava no Senhor Deus, na pessoa de Cristo, na obra de redenção. Hoje ela é focada mais nas necessidades humanas, ela é uma música mais antropocêntrica, mais humanista, né? Segundo, mudou-se também a forma, né? Porque desde a composição dos hinos, a igreja cristã veio, os brasileiros começaram a compor as músicas que as igrejas cantariam. Então a gente estava tendo já uma inódia brasileira muito interessante. E hoje há uma influência muito grande da música estrangeira, né? Inclusive canta-se muita coisa traduzida. E mudou-se também a maneira, né, de adorar, porque eu lembro de um tempo quando simplesmente era anunciada a canção e as pessoas levantavam e cantavam. E era só isso, e cantavam com emoção. E agora? Hoje em dia tem que haver praticamente um animador de auditório, né, ali com uma banda, para tentar estimular, para tentar mexer com a emoção das pessoas, para ver se elas se colocam prontas para adorar. Então essa figura se tornou quase que fundamental, né, na maioria das igrejas. Se não houver esse dirigente de louvor, praticamente não há adoração. Isso foi uma mudança bem significativa também. E toda essa coisa do mercado, né? Então é muita coisa. Houve mudanças muito, muito radicais. E você tem, a pergunta do Antônio Carlos Mateus, você tem assim dificuldade para compor e tocar e ser aceito com suas músicas de um conteúdo bíblico tão forte ou não? Eu considero que o ministério da minha família é um milagre ele existir. Nesses tempos onde predomina esse grande mercado de música gospel, onde predomina essa cultura de consumo e essa cultura superficial, eu considero que esses 6, 7 anos, últimos 6, 7 anos, que minha família tem sido sustentada através desse ministério de música, eu considero isso um milagre. Por quê? Eu não participo de gravadoras, eu sou um músico independente. De fato, as minhas canções, elas não, segundo o padrão moderno, elas não são atrativas, porque elas não têm refrão, elas geralmente contam história, é uma música bem brasileira e, acima de tudo, é uma música que prioriza nas suas letras a palavra de Deus. Então não é uma música da moda. E mesmo assim, nós temos feito esse trabalho já há alguns anos e temos uma agenda com muitos convites e temos vendido os nossos CDs. E além de tudo, tem mais uma coisa: quando a gente vai numa igreja, a gente não vai só para cantar, a gente vai para levar uma mensagem, a mensagem do Evangelho, que é baseada numa pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai e fala claramente e da melhor maneira que a gente puder o Evangelho em todos os lugares que a gente vai. E isso não é muito comum hoje em dia. Então,
pastor Israel, só posso considerar assim que é Deus quem tem sustentado a gente. É incrível uma família ter um ministério desse nadando contra a correnteza. Eu dou graças a Deus por isso. Esta realidade, pelo menos para mim, me remete a uma música sua. Eu não sei o título, mas que é baseada em Abacuque. Vamos ouvir então? Ok, pois não. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o aprisco está vazio, o curral está deserto. Tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo? Pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Esta música é um autêntico hino bíblico, né? E o nosso amigo Robson, lá de Navegantes, Santa Catarina, pergunta: quais são as características de um hino bíblico? Ok. Eu diria que um hino bíblico, que a música de adoração, que hoje nos é dito pela mídia que existe uma música própria para adoração. Pois eu digo que o que andam dizendo pra gente nos últimos anos que é música de adoração é um equívoco muito grande. Porque eu entendo que música de adoração, ela é a música que deve ter a melhor teologia, ela é a música que deve ter o máximo da Bíblia, né, dentro da sua estrutura, ela é a música que deve falar o máximo de Cristo e de sua obra, né? E é uma canção que deve ser focada no Senhor Deus, na pessoa do Senhor Deus, em quem Ele é, nos seus atributos. Então, que tenha a melhor poesia. E, revestindo essa questão da letra, que tenha a melhor melodia, a melodia mais agradável, mais rica, enfim, que seja o melhor do melhor do melhor. Ok, nós fazemos agora então um intervalo. Daqui a pouco nós voltamos falando então sobre a vida, a experiência de adoração a Deus com o compositor e cantor Estênio Márcios. O Convite à Vida volta daqui a pouco, logo após o intervalo. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca,
Há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Me diga, andorinha, você que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima de um continente, por sobre qualquer cidade em que te faltou o céu, será que o infinito espaço a teu redor é suficiente para voares livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, Senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, sem nunca chegar ao fim. Será que os 7 mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar: por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Tristeza no olhar, vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Yeah, yeah, yeah. Esta música, Acordo, é a predileta do Alexandre Aigner, do Rio de Janeiro, que pergunta como é que você compôs, qual é a história da composição desta música? Pois não. Foi quando eu descobri que Davi, já no tempo dele, isso está registrado nos Salmos 42 e 43, Davi descobriu essa faceta da existência humana, que é a possibilidade da gente conversar com a nossa própria alma, né? Ele dizia lá: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? É como se ele estivesse tentando animar a sua própria alma, ou seja, como se fossem duas pessoas numa só. E coincidentemente eu sofro desse problema, que eu tenho depressão, né? Eu sou bipolar, então eu me trato, tenho médico, tenho os remédios. Mas eu conheço muito bem essa realidade,
é ter essa luta constante, né? De você quase que ser duas pessoas no mesmo corpo. Então eu aproveitei, peguei os Salmos de Davi, coloquei um pouco da minha experiência, né? E o desfecho da música é o seguinte: é uma pessoa dizendo à sua alma, vamos entrar num acordo, vamos ter uma unidade, vamos ser uma coisa só, vamos ser uma coisa boa. E tudo isso é possível tão somente por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quem tem a graça de Jesus pode viver muito bem, e pode ser feliz e pode ser coerente, mesmo tendo esse problema de depressão. Ainda um pouco sobre o processo de composição, a Lígia nos faz essa pergunta. Tem um momento, vamos dizer assim, na linguagem popular, mágico da composição? Como é que é esse momento? Ou você trabalha, outra pessoa perguntou também, com músicas encomendadas? Como é que é o seu processo criativo em geral? E alguém perguntou sobre como é que foi isso na música sobre o portão, lá que você... Fim de tarde no portão. Fim de tarde no portão, a Agnes perguntou também. Então você podia responder essas duas perguntas sobre o processo de composição e esse negócio do momento. É isso mesmo, eu espero esse momento, que é um sentimento bom, um bem-estar, alguma coisa que pode ter sido uma frase, pode ser uma parte de um verso bíblico, ou eu posso me lembrar de alguma coisa do ministério de Jesus, ou uma paisagem bonita, ou um gesto de uma pessoa, qualquer coisa que produza em mim um sentimento bom. Aí eu sei que eu estou preparado para pegar o violão e fazer uma canção. Aí quando eu pego o violão, geralmente eu faço letra e música, e eu faço, é muito rápido também o processo, né? Geralmente 1 hora, 2 horas eu faço a canção completa. Letra e música. Letra e música. Eu gosto de dizer que as canções me são dadas, né? Certo. Elas são emuladas em mim, é quase que não é bem um processo de criação meu, mas é mais eu registrar alguma coisa que eu estou recebendo de presente, né? Então é assim que eu faço. E eu faço uma ou outra canção por encomenda, mas não é assim o meu costume, e nem é o que eu gosto muito. Eu gosto de tudo muito natural e dependo desse sentimento de inspiração. Depois de um certo tempo, depois que você faz 100 canções, 150 canções... Você tem quantas já feitas? Eu acho que devo ter perto de umas 400 canções. Quantos CDs? Tenho 4 CDs, estou terminando de gravar o 5º. Certo. Então, depois de um número de canções, você aprende o ofício de compor uma canção, né? E aí, quando você precisa compor uma canção e usar esse conhecimento do ofício, você faz. Mas eu nunca me valho muito disso, não. Eu gosto da inspiração, porque ela é uma coisa inesperada e a gente nunca sabe o que vai acontecer, e geralmente são as melhores coisas assim. Tem uma pergunta aqui da Márcia, aqui do Rio de Janeiro, que faz uma pergunta: como é que você distingue, se é que há distinção, entre a música profana ou não sacra e a música sacra? Como é que elas se relacionam ou não se relacionam? Em que são diferentes, são semelhantes? Veja bem, elas se distinguem de duas maneiras. Primeiro, pela intenção do autor, né? Porque se o autor ao compor, ele não está pensando realmente em Deus, nas coisas de Deus, ou seja, se aquela composição não é um fruto, não é uma resposta que ela está dando ao amor de Deus por ela, então dificilmente aquela música vai transformar a vida de uma pessoa, por causa da intenção do autor. Outra coisa é a própria letra em si, né? Porque uma música cristã, digamos assim, uma música sacra, ela tem uma mensagem específica sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus. Então, essas duas distinções, elas acontecem. Mas tem uma coisa aí no meio. É que é o mesmo Senhor Deus que inspira tanto o poeta sacro como o poeta popular, né? E a beleza, ela também acontece na música popular, mesmo que não seja intencionada para a adoração do Senhor Deus. Por quê? Porque toda a beleza vem do Senhor Deus. Então a gente encontra
muita coisa bonita que toca o coração, de poetas populares, e a gente deve se servir disso sim. Isso faz bem para nós, faz bem para a nossa humanidade. Mas quando você pensa em termos de edificação da alma, ou em termos de uma canção que possa mudar a vida de alguém, essa canção tem que conter duas coisas: a intenção do autor, pensando em Deus, e a segunda, a letra deve ter realmente uma mensagem clara sobre o Evangelho, sobre o amor de Deus. E mensagem clara tem talvez aquela que seja a sua canção mais apreciada. Várias pessoas aqui perguntaram para você falar sobre a história do O Tapeceiro. Mas vamos ouvi-la primeiro para que todos possam conhecer, e depois você fala um pouquinho sobre a história dessa canção, por favor. Grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no céu terra. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. E então, como surgiu o Tapeceiro? Uma pessoa que era membro da minha igreja, uma jovem senhora, comentou comigo certa vez que ela tinha lido um livro da senhora Edith Schaeffer, que era a esposa do Francis Schaeffer, hoje é viúva, né, do poeta e filósofo, do teólogo e filósofo cristão Francis Schaeffer. Ela tinha comentado que ela tinha lido esse livro da dona Edith Schaeffer e que a dona Edith Schaeffer tinha usado essa figura de Deus como um tapeceiro. Aí essa frase, Deus o tapeceiro, caiu assim na minha mente, no meu coração, e eu fiquei pensando naquilo. Então, baseado nessa frase, foi que eu fiz a canção, né? E também tem aquela passagem de Paulo que nós somos feitura sua,
né, de Jesus Cristo, né? Somos feituras de Jesus Cristo, ou seja, somos uma obra feita à mão pelo Senhor Jesus Cristo. Então, pensando nisso, no fato de como o Senhor Deus, que é soberano, tece as realidades, foi que eu compus essa música chamando o Senhor Deus de O Tapeceiro. Estênio, eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Ficaríamos aqui horas e horas tecendo comentários, ouvindo suas canções, são muito inspiradoras e esperamos em próximo programa ter você aqui, porque eu recebi dezenas de perguntas, me perguntaram sobre outras músicas, como é que foi a composição, porque cada um toca o coração dos ouvintes, né, no nosso caso aqui, dos nossos amigos que participam conosco desse programa. Pois não, eu agradeço o amabilíssimo convite, foi um prazer estar com você aqui e eu espero que o pessoal que está nos assistindo seja beneficiado, seja enriquecido de alguma maneira com essa nossa conversa e com as canções. Muito obrigado. O que podemos prometer é convidar outras vezes o Estênio a estar conosco. Esperamos que também para você adorar a Deus seja o seu negócio. Voltamos daqui a pouco com mais Convite à Vida para você. Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. O destaque cultural da semana é o CD de Estênio Márcios, O Tapeceiro. Você gostaria de ouvir esse CD? Então responda a pergunta de hoje: que cantor brasileiro mais o emociona? Para responder, acesse a nossa página na internet www.conviteavida.org.br. Se você não é chegado à internet, não tem problema. Escreva ou telefone. Nosso endereço é Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca. CEP 20.520-170, Rio de Janeiro, RJ. E o nosso telefone é 021 3344 9700. Ligue no horário comercial, por favor. Fiquem agora com Jael Belo de Azevedo trazendo mais uma dica do quadro Prazer de Ler. Eu sempre tenho dito aqui que uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Então, a cada semana eu trago um livro para você ler. Mas hoje eu vou fugir ao nosso padrão, porque vou trazer então um CD para você ouvir. O nosso quadro poderia se chamar então Prazer de Ouvir. Eu estou aqui então com o CD de Estênio Márcios, que conhecemos muito bem, neste extraordinário O Tapeceiro. Um conjunto de obras do Estênio em que ele compõe e canta. Tem várias letras de grande valor. Eu quero trazer para você uma letra que eu achei das mais tocantes, das mais marcantes deste lindíssimo CD. Essa letra fala sobre a música, sobre a poesia. Obrigado pela música. Obrigado pela música. Melhor sofrer perto dos sons que celebrar calado. Silêncio é nobre, mas vazio. Obrigado pela música. Suavizou os temporais, tornou os dias leves e redobrou as alegrias. Obrigado pela música. Nela, a alma pode saciar esta sede que só vai parar se eu te adoro, ó Deus.
com música. Obrigado pela música, não me deixou perdido e só, e até nos desencontros foi colo certo, ombro amigo. Obrigado pela música que me ajudou a amar demais nos berços e varandas, os filhos embalei e as esperanças. Esta canção é um exemplo da magnífica obra de Stênio Márcios, que você não encontra nos lugares próprios de venda, a não ser diretamente com ele no endereço que você tem aí disponibilizado. Vale a pena ouvir, sentir a letra, a música, a beleza de O Tapeceiro. E agora, vamos viajar um pouco mais. Vamos viajar com os missionários da nossa Junta de Missões Mundiais. O que Deus tem feito pelo mundo. Vale a pena assistir, orar, contribuir para essa obra missionária ao redor do mundo. Dakar, a capital do Senegal, é um dos mais prósperos campos missionários das igrejas brasileiras. Uma cidade de lindas praias, onde o contraste entre as populações denuncia uma triste realidade. Nesse cenário, os batistas brasileiros têm testemunhado o amor de Cristo, especialmente aos meninos. Dirigido pelo casal, o médico Humberto e a dentista Elisângela Chagas e a auxiliar de enfermagem Andréa Crisóstomo, o projeto tem sua sede na periferia de Dakar. Através da igreja em Guédiawaye, Humberto começou a jogar futebol com os meninos da comunidade. E eles foram gostando, e assim surge a escolinha de futebol, hoje com 70 alunos. Chamados para a obra missionária ainda meninos, Humberto e Elisângela têm vivido os sonhos de Deus. Os primeiros dias no Senegal foram muito difíceis para mim. Eu olhava para as ruas, para as pessoas, para o trânsito, para a poeira, e eu não me via aqui. E eu falei para Deus, Senhor, aqui eu não aguento. Mas depois do quinto, sexto dia, eu comecei a entender de Deus de que aqui era o nosso lugar. Os apelos para que o casal ficasse no Brasil eram grandes. Havia sucesso, uma carreira bem-sucedida, mas a voz de Deus fez toda a diferença. Meu sócio dizia, Humberto, tudo que a gente quer como profissional é chegar onde a gente chegou. Nós temos a nossa clínica, a gente opera toda semana, a gente ganha dinheiro, a gente está bem. Como é que você quer abrir mão disso para poder ir para a África? Mas é voz de Deus. E para a gente não teve dúvida. Em abril de 2005, o casal finalmente chegou ao campo. A imersão cultural, o aprendizado da língua, a adaptação profissional, nada era fácil. O carro-chefe da Fábrica de Esperança é a saúde. É a saúde porque eu tenho a minha formação em ortopedia e traumatologia e a Elis é uma cirurgiã dentista. E são profissões muito raras aqui, especialmente para as pessoas que não têm condições, que é a grande maioria. Eles têm muita doença gengival, a doença vai tomando conta até soltar o dente assim, com a mão, eles tiram o dente com a mão. De tanta doença, e sem contar a cárie mesmo, que toma conta assim de um jeito louco. Depois de participar do projeto Radical Voluntários Sem Fronteiras no Níger, Andréa Crisóstomo tem visto milagres acontecer no Senegal. Infelizmente, na área de saúde ou naquilo que é social, mais econômico, o tratamento que as pessoas recebem não costuma ser um bom tratamento, poderíamos dizer assim. E aqui a gente oferece o melhor. Apesar de ser um projeto social, mas o que tem impactado as pessoas aqui é a forma como elas são tratadas. Não é interessante como Deus usa médico, enfermeira, dentista, professor, treinador de futebol
pessoas simples como eu e você. O que elas têm de especial é a obediência. Ouça o apelo da missionária. Você que é meu colega, cirurgião dentista, vem abençoar esse povo. Usa aquilo que Deus te deu para a glória do nome dele. Assuma um compromisso de oração através do programa de intercessão missionária. Através do programa de adoção missionária, você pode participar a partir de R$20 por mês ou dando uma oferta específica. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Para mais informações, entre no site da campanha www.elestamgemprecisam.org.br. E não se esqueça, eles também precisam da graça do Pai. Existem alguns lugares que um teólogo não vai entrar, que um missionário de formação teológica não vai entrar, que um pastor não vai entrar. Mas talvez nesse lugarzinho, talvez longe, Deus precise de você, com aquilo que você tem nas mãos. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito 2:11. Viajar é uma das paixões do brasileiro. Agora vamos de Rogério Enachev no Louco por Viagens. Olá, você que está assistindo hoje o programa Convite à Vida e é um louco por viagens como eu queria falar hoje sobre um país que é pouco conhecido, pelo menos pouco divulgado turisticamente, que é a Jordânia. Lá você vai encontrar, por exemplo, um lugar chamado Monte Nebo. Você tem ideia do que é isso? É o lugar onde Moisés, quando saiu lá do Egito, ficou peregrinando pelo deserto e por 40 anos parou para avistar a Terra Prometida. Betânia. Betânia é um lugar onde supostamente foi o lugar do batismo de Jesus, à beira do Rio Jordão. Madaba. Madaba é um lugar que, assim, quando eu fui visitar, achei extremamente interessante pelo fato de ter uma oficina de mosaicos feitos exatamente como eram executados na época bizantina. Época bizantina ali, quando iniciou Constantino, né, que ele oficializou a religião cristã como oficial naquela região. Então os mosaicos eram construídos nas igrejas, nas bases das igrejas ou nas paredes, para justamente educar o povo com algum tema bíblico, para que a pessoa pudesse entender o que a Bíblia estava dizendo. Trabalhos de gênios, trabalhos fantásticos. Saindo de Madaba, você pode visitar Amman, que é a grande capital, seu museu arqueológico, tem peças e artefatos interessantíssimos, mas o grande must ali da Jordânia é essa cena que você está vendo agora aí na tela. Você está vendo o nosso querido Indiana Jones saindo aí do que é chamado Tesouro. Essa é Petra, a capital dos antigos nabateus. O que me impressiona muito ali é realmente como esses caras sabiam trabalhar perfeitamente na rocha. Você está vendo agora a parte do tesouro, que foram levados aí vários anos para que fosse concluído. A Jordânia é muito mais do que você possa imaginar. A Jordânia é um país que fica muito próximo ao Egito, a Israel, ou seja, o meu conselho, quando você for conhecer o Oriente Médio, não deixa de passar na Jordânia. E a dica do louco é Petra. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, te vejo na próxima semana, afinal dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.
يا حبيبي يا سلام الله أهواه وهو وجوده يا الغلا أهواه وإذا ابتعد يا هلا بالي شو أسوي له Escolher bem é saber construir o futuro. Colégio Batista Separ, localizado em uma imensa área verde no coração da Tijuca, conta com uma completa infraestrutura para possibilitar que nossos alunos possam vivenciar na prática o que precisam para transformar o mundo em um lugar melhor. Colégio Batista Separ, na Tijuca, há 105 anos construindo conhecimento, cultura e caráter. Matrículas abertas. Telefone 2105-0552. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. A tensão que existe entre o cristianismo e a cultura, Cristo e cultura, sempre existiu, desde o início do cristianismo. Ficamos felizes, no entanto, porque na Bíblia nós encontramos toda orientação a respeito deste assunto. As culturas são valorizadas, devem ser sempre valorizadas. Os princípios eternos, de igual modo, devem conduzir a maneira como vivenciamos as culturas e nas culturas. O apóstolo Paulo, que era um homem de alta erudição, também atleta, poeta, orador, vivenciou de perto essas tensões. E ele nos fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Lendo esse texto, nós aprendemos que nós não podemos sacralizar, isto é, tornar sagradas as experiências culturais, por melhores que sejam. Paulo usa então o tema da circuncisão, que ele diz que nada é, porque a incircuncisão também nada é. O que importa é a observância aos mandamentos de Deus. Não precisamos, para ser cristãos, renunciar aos valores da cultura, aos valores legítimos da cultura. Um indígena não precisa deixar de ser indígena para ser cristão. Um esquimó não tem que deixar de ser esquimó para ser cristão. Um judeu não tem que deixar de ser judeu para ser cristão. Todos eles precisam renunciar aos valores que em sua cultura estejam em contradição com as recomendações da Bíblia. Isso se aplica também a nós, no Brasil, inclusive no campo profissional. Se você é professora de culinária e se torna uma cristã, continue professora de culinária. Se você é uma dentista e recebe a Jesus como o Senhor e Salvador, continue sendo dentista. Se é uma dona de casa, continue sendo dona de casa. Se é uma médica, continue sendo médica. Se é um estudante, continue sendo um estudante. O que vai ser diferente, então, a partir do momento que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador? O que vai ser diferente não é a troca da profissão,
entender, perceber que a sua experiência profissional deve ser vivida numa perspectiva. A perspectiva de que onde você está, aí é o seu campo de ação, ou até diríamos, o seu campo missionário. Seja você médico, advogado, bombeiro ou jogador de futebol. Eu me lembro quando surgiram os Atletas de Cristo, fundados por Alex Dias Ribeiro, um corredor de automóvel, que alguns diziam que esses atletas podiam ser atletas, mas nunca de Cristo. Entendiam eles que o futebol era algo incompatível com a vida cristã. E é tão bom hoje ver jogadores, ainda bem se for do nosso time, melhor ainda, que fizeram do esporte o seu meio de vida e também o seu meio de alcançar pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Toda a vida do cristão deve ser desenvolvida como uma constante missão, uma tarefa dada por Deus. Agora temos que ter em mente o seguinte: o mundo em que nós vivemos tem regras que nós não podemos mudar. Ao contrário, nós temos que nos adaptar a elas. O apóstolo Paulo nos fala de uma condição que não se aplica mais aos dias de hoje. Ele fala daqueles que foram chamados como escravos ao tempo do Império Romano, onde a escravidão era legítima, deviam continuar nessa mesma condição. Isso não se aplica mais aos nossos dias, evidentemente, mas, na verdade, nem sei se não se aplica. Vamos ser francos aqui. O capitalismo de hoje é apenas um outro nome para escravidão, com suas metas absurdas. No capitalismo de hoje, quando você cumpre uma meta, sabe qual é o seu prêmio? Uma meta ainda maior no próximo ano. Estou certo que o que o apóstolo Paulo falou sobre a escravidão se aplica inteiramente ao regime de trabalho em que nós estamos hoje, que gera tanta tensão e tanta doença. O número de pessoas que é afastada do trabalho pelas condições terríveis do trabalho hoje é muito grande. Mas deixemos esse assunto de lado e derivemos do conselho do apóstolo Paulo alguns conselhos para a nossa vida diária, para que não fiquemos assim ansiosos. É claro que o apóstolo Paulo não está aqui justificando a escravidão, está partindo de algo real. Assim como ninguém justifica o sistema capitalista selvagem, cruel, no mundo profissional que às vezes somos levados a viver e a experimentar. O que podemos aprender então destas condições, dessas circunstâncias da vida é que nós temos que saber que há coisas que não serão mudadas, por mais que nós desejemos, por mais que nós busquemos, nós queiramos, é assim que as coisas são. Em certo sentido, nós somos escravos de um conjunto corrompido de valores. Se você viaja profissionalmente, sabe do que estou falando. Eu me lembro, por exemplo, que uma certa ocasião viajava eu pelo interior de Minas Gerais a trabalho, sozinho, dirigindo um veículo. Parei no posto de gasolina para abastecer. Quando terminou a tarefa, eu paguei e o frentista perguntou qual era o valor que ele devia colocar na nota. Bem, claro que eu disse que era o valor que eu paguei. Mas esse, infelizmente, nem sempre é um procedimento, porque, infelizmente, a corrupção se colocou como algo visto como normal. Infelizmente. Esse tipo de compromisso com os valores são inaceitáveis. Nós temos que evitá-los. Porque nós temos que entender que o nosso compromisso é com Jesus Cristo. É claro que esse estilo de vida no mundo em que nós vivemos é poderoso.
Às vezes somos até obrigados a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas somos obrigados, mas todo cuidado para que nós não nos tornemos escravos desse sistema de valores, desse sistema de vida. Todo cuidado, em todas as áreas, na área médica, na área da engenharia, na área da advocacia, todo o cuidado, para não entrarmos nas chamadas regras do jogo. Importante termos exemplos tão bonitos em nossa vivência, em nosso dia a dia, de pessoas que resistem, mesmo pagando um preço a esse modelo corrupto. Sabe qual é o problema? Aquelas pessoas que às vezes cedem ao modo corrupto são as pessoas que criticam a corrupção nos outros. Por isso devemos evitar situações em que começamos a abrir um pouquinho mão dos nossos valores. Abrimos um pouquinho mão e daqui a pouco abrimos tudo. E aí não conseguimos mais viver os princípios na vida profissional, que são os princípios que devem nortear a nossa jornada de tal modo que o nosso campo de trabalho seja um campo que compreendamos como colocado por Deus para também atuar na vida das pessoas e levá-las a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Música é tudo de bom. Plenamente de acordo. Vamos então falar pela última vez do nosso sorteio. Queremos presentear 5 pessoas com o CD O Tapeceiro. Para se candidatar é muito fácil. Basta responder a seguinte pergunta: que cantor brasileiro mais o emociona? Acesse o nosso site e participe. Ou então, nos escreva. Queremos saber sua opinião sobre o nosso programa. Então, sobre você e sua família, agora estejam a graça de Jesus, a paz de Deus e a força do Espírito Santo. Amém. Paz, graça e força que excedem todo entendimento humano. Na semana que vem tem mais, se Deus nos permitir. Até! Até!